Olá, gente. Meu nome é Emerson, este é o Crescimentando e no vídeo de hoje vamos falar sobre como se organizar financeiramente. Então vamos dar o panorama da prosperidade, vamos falar um pouquinho a respeito de o que é reserva de emergência, o que é um orçamento. Vamos dar um panorama geral de como você pode se organizar nesse sentido. Temos o sumário, vou apresentar a introdução e depois vamos apresentar diretamente como se organizar financeiramente na prática. Então, eu começo na introdução com a fase do Luiz Barsi, que é o maior investidor, pessoa física da Bolsa Brasileira. E ele tem uma frase que é muito conhecida, que é: se um dia você pretender ficar rico, pense e haja como um pobre. Se você conseguir ficar rico, passe a ter medo de voltar a ser pobre. Então, o que é que essa frase diz? Vamos deduzir a frase, separar em duas partes. Se um dia você pretender ficar rico, pense e haja como um pobre. O que é que ele está dizendo? Uma situação que acontece muito frequentemente, que são pessoas que elas começam a ganhar mais, começam a ter maior prosperidade financeira, elas tendem a aumentar o número de despesa que ela possui. Ela tende a comprar carro, ela começa a utilizar essa nova renda para gastar o dinheiro todo que ela ganhou. Se você quer ficar rico, não gaste como rico. E o que ele está dizendo na segunda parte? Se você conseguir ficar rico, passa a ter medo de voltar a ser pobre. Ou seja, ali é você querendo ficar rico, a sua condição inicial. Você não vai aumentar a sua despesa caso você consiga ganhar mais. Você não vai aumentar a sua despesa proporcionalmente ao quanto você está ganhando. E a segunda etapa é você já conseguiu ficar rico. O que ele está dizendo? Esse medo de voltar a ser pobre no sentido de perder o salário, ganhar muito pouco, ou de gastar muito e ficar sem dinheiro nenhum, vai fazer com que quando você estiver na condição de rico, você controle suas despesas e controle a maneira de como você vai utilizar esse dinheiro e vai fazer você utilizar inteligentemente o dinheiro de forma a você não voltar a ser pobre. Então, como é que a gente começa? A primeira coisa de uma pessoa que quer ser próspera ou quer ser rica, aqui eu não estou nem falando de uma pessoa que quer ser rica, né? Você pode não querer ser rico e só querer ser próspero. Mas para você viver uma vida bem financeiramente, a primeira coisa é você se organizar. Então a gente vai falar um pouquinho de organização mais à frente. A segunda coisa, nesse processo de organização, você tem que eliminar suas despesas. Então, existem pessoas que estão atoladas de dívida, e uma pessoa atolada de dívida, ela não vai bem na vida, no geral. A maior parte dos casos de divórcio hoje em dia é por causa de pessoas que estão endividadas e que não sabem utilizar o dinheiro inteligentemente. O que ele está dizendo é: pague suas dívidas para você conseguir ter uma vida boa. A terceira coisa é criar uma reserva de emergência, que é uma reserva, que é um valor que você vai deixar guardado para caso você tenha algum problema financeiro, ou ficar desempregado, ou tenha um problema de saúde, você tem esse dinheiro lá e você não vai ficar desesperado. E a quinta coisa é investir e ter renda extra. Essa parte do investir, eu não estou falando de investimento na bolsa de valores. Você pode investir na bolsa de valores, que é uma coisa muito boa, mas tem que aprender como fazer isso. Mas você pode também investir no sentido de renda fixa. Renda fixa seria: você não tem risco de perder aquele dinheiro. Claro que todo dinheiro existe risco de perder, até na poupança, como já aconteceu. Até dinheiro debaixo do colchão tem risco de perder, não existe dinheiro totalmente seguro, mas é aquele dinheiro que ele não vai oscilar e que ele vai estar rendendo ali a uma taxa de juros relativamente boa. E renda extra no sentido assim, de pessoas que, por exemplo, ela ganha um salário mínimo. É uma situação muito difícil para você investir, para você conseguir ter uma vida próspera. Então você tem que pensar em formas de você ganhar um salário mínimo maior, através de renda extra, ter fonte de renda diferente, mas não só isso, é adquirir conhecimento e potencializar de maneira a você conseguir crescer a mais de cargo ou até mudar de profissão se for necessário. Então vamos para a parte prática. Antes disso, eu queria deixar duas indicações para vocês. O termo finanças, que é o gerenciamento e organização referente ao dinheiro. E economia é a administração da casa. É a ciência que estuda a obtenção e utilização de recursos, moderação de despesas, e você vai utilizar a mesma regra do governo. Então é você pensar em como você vai utilizar esses recursos. No caso aqui a gente está falando de recursos financeiros e recursos de trabalho e empregatícios. Então vamos para a parte prática. Como é que nos organizamos financeiramente? A primeira coisa que você precisa saber é que existe uma coisa chamada orçamento.
que é uma forma de você organizar sua parte financeira de forma a descrever tudo que você vai gastar durante o mês, o que você tem para gastar, e ter um panorama geral de como e para onde o seu dinheiro está indo. Você vai ter uma porcentagem ali de quanto está indo para cada coisa. Se você, durante um mês, devido ao que você está gastando, tem um déficit, ou seja, que você gasta está acima do que você ganha, você pode ter também um superávit, que seria quando o dinheiro que você gasta é menor do que aquilo que você ganha, e de certa forma você acaba tendo um dinheiro restante ali para você fazer o que quiser. Então é muito importante ter isso organizado, porque aí você vai ter um panorama geral de como você está gastando o dinheiro que você está recebendo e você vai estar tendo ideia de onde e para onde o seu dinheiro está indo. A outra coisa que é muito importante você ver nessa questão da organização financeira é você definir aquilo que é despesa obrigatória e aquilo que é despesa optativa. Eu vou ler cada uma dessas coisas aqui para que você possa entender mais ou menos a lógica que eu utilizo com minha esposa. O que a gente precisa saber é que isso aqui vai te dar um norte. Então, assim, isso aqui não é fixo para ninguém. Todo mundo tem um orçamento diferente, porque o orçamento e a finança da pessoa tem que ser a cara dela. Tem que ser a cara de como ela gasta e com base na necessidade que ela tem. Então, cada pessoa tem um contexto diferente, mas o que eu vou trazer para vocês? A primeira coisa é despesa obrigatória. Despesa obrigatória é aquela despesa que obrigatoriamente você tem que pagar, senão você não vive. Então, por exemplo, a alimentação. Uma pessoa ela não consegue sobreviver sem se alimentar. Outra coisa, para quem não tem casa, mora aluguel. Aluguel é uma coisa, se você não paga aluguel, você vai para a rua. Despesa obrigatória. Outra coisa que a gente tem aqui, luz. Hoje em dia eu já considero também internet uma despesa obrigatória, porque tudo que a gente faz hoje em dia é internet. Agora, você não precisa ter a internet mais cara do mundo se você não tiver um patrimônio relativamente bom. Então, essas coisas elas variam muito. E a optativa são coisas que, de certa forma, pode ou não gastar. Vai depender de quanto seu orçamento está apertado e quanto de dívida você tem. Então, por exemplo, conta de celular é uma despesa optativa, Netflix é uma despesa optativa, viagem é uma despesa optativa. Mas se você for casado, é muito importante ter um dinheiro para viagem. Não precisa ser um dinheiro para viagem, para ir para Gramado ou para ir para fora do país. Pode ser um dinheiro para um resort, para alguma coisa, pelo menos anualmente, para que a família saia um pouquinho, né? Então, é uma indicação minha, pessoal minha, e que eu acho que é interessante. Então, aqui é a minha cara e a cara da minha esposa, das nossas finanças. Então, o que eu coloco aqui, diz minha oferta, que para ambos tem dízimo e oferta. Para a gente, isso é uma despesa obrigatória para quem é cristão e quem acredita na ideia do dízimo. E na lógica, é uma despesa obrigatória para a gente. Luiz é uma despesa obrigatória. Transporte, se a empresa não der, ou se você quiser ter um transporte para sair com suas amigas ou com pessoas de um local para o outro, tiver uma emergência, é importante ter um dinheiro de transporte. Mas eu não considero obrigatório esse transporte se a empresa ela der esse transporte. Tem internet, emergência, conta de celular, casa. Casa aqui, no meu caso, é uma despesa antiga, é um padrão antigo, eu não quis mudar. Aqui no lugar de casa, seria, o que hoje eu faço, é guardar 75% do dinheiro que é para casa para reserva de emergência e 25% para investimento. Então, o ideal, geralmente, é quando você está juntando dinheiro da reserva de emergência, você não investir. Mas é uma maneira de você investir já criando uma prática de mercado e de bolsa de valores e, de certa forma, ir guardando maior parte da reserva de emergência ali, sem necessariamente precisar ficar esperando terminar a reserva de emergência para investir. Tem um auxílio especial para caso você queira ajudar uma pessoa, reserva de oportunidade, que é para, aqui eu chamo de reserva de oportunidade de manutenção, que é um dinheiro que eu deixo em uma determinada conta de banco, para caso surja algum problema em casa, tenha esse dinheiro para conseguir comprar aquilo. Então, por exemplo, quebrou alguma coisa em casa. Esse dinheiro da reserva de oportunidade vai servir para isso. O sapato está precisando de um sapato novo. Isso é reserva de oportunidade e manutenção. Então aqui temos dízimo, oferta, mercado, aluguel, saída de casal, individual, IBAD, especialização. Isso aqui é custo teológico. Para quem tem um pouquinho mais de dinheiro, é muito importante que você também invista no seu crescimento, para que cada vez a sua produtividade também ela aumente e, consequentemente, seu salário aumente. Então, isso é uma forma de ganhar renda extra, é você investindo em conhecimento e em cursos. Mas isso aqui vai depender da condição de cada um e é uma pequena parte da sua renda
total. Eu não coloquei valores aqui porque eu sei que cada contexto é um contexto diferente. Aqui tem a Netflix, que é uma despesa optativa, viagem e gás. Então esse é um panorama geral daquilo que eu tenho de despesa com minha esposa. Mas você percebe aqui que tem muita coisa optativa e que eu poderia deixar para investir. Mas é como eu falei, cada família conhece, já deixa uma postagem boa para reserva de emergência e para investimento. Outras coisas eu considero que é importante para a minha sobrevivência, né? Para também aproveitar a vida e não só ficar investindo sem aproveitar. Pensar no futuro, mas também pensar no presente. Então, Netflix eu acho que é uma coisa importante, viagem é uma coisa importante, mas aqui, como eu falei, é o meu contexto. Eu consigo fazer tudo isso e ainda investir. Mas caso você fosse uma pessoa muito endividada ou que tivesse problemas, muito possivelmente você precisaria cortar grande parte disso aqui para conseguir eliminar logo suas dívidas. E depois que você se organizou, teve um panorama geral, você está em déficit ou está em superávit, você precisa dar um jeito de fazer com que você tenha dinheiro sobrando no final do mês, para que você consiga pagar suas dívidas caso você tenha dívida. E por que é muito importante pagar a dívida antes de você ter uma reserva de emergência? Porque a dívida geralmente corre juros em cima da dívida. Então a sua dívida está todo ano aumentando. Quanto mais você ignora ela, mais você tem que pagar dela. Então é muito importante você procurar eliminar sua dívida o mais rápido possível. Então você vai ter que arranjar renda extra, trabalhar de outras maneiras. Você também vai ter que tentar eliminar despesas optativas até pagar todas essas dívidas. Então, eliminar a dívida é muito importante. Depois disso, nós temos a reserva de emergência. A reserva de emergência é 6 vezes as suas despesas obrigatórias. Então, por exemplo, você vai somar a sua luz, o seu mercado, tudo isso que você considera que é uma despesa obrigatória, deu, por exemplo, 2 mil. Então, o que você precisa ter é 12 mil reais na sua conta, guardado em um determinado local, para caso algum dia você tenha alguma emergência de saúde, você perdeu o emprego, você não vai ficar desamparado, você vai ter um tempo ali para conseguir outro emprego, ou você vai ter um tempo ali para fazer uma cirurgia ou fazer alguma coisa sem precisar ficar desesperado. Essa reserva de emergência, ela é muito importante para você, para a pessoa dormir tranquilamente. Você vai deitar e vai dormir ali, sabendo que se acontecer alguma coisa no outro dia, você está preparado para aquela situação. E aí, esse é o conceito de estabilidade. É você ter essa firmeza que, independente da situação que acontecer, da perturbação que acontecer externa, suas finanças elas vão estar firmes ali e ela vai estar à prova de perturbação. Você vai acontecer a perturbação, mas você vai ser pouco impactado por ela. E é por isso que as pessoas elas procuram concurso público, porque elas querem ter estabilidade para caso o Brasil tenha algum problema, elas tenham algum dinheiro ali para sobreviver. Estabilidade 100% não existe. Até concursado, se o Brasil quebrar, vai ficar sem dinheiro. Você vai receber seu dinheiro, mas você não vai ter, o seu poder de compra vai ser tão diminuído que você não vai conseguir comprar nada. Então, você pode ter estabilidade na esfera privada, caso você tenha uma reserva de emergência. E agora eu vou dar dicas gerais para vocês. Não deixem usar seu nome ou cartão de crédito para negócios ou financiamentos, isso é um empréstimo. A segunda coisa é a regra do cartão de crédito. 30% da renda. Não usar esse cartão de crédito todo. Caso o seu limite seja muito grande, limite a 30%. E só use 30% do seu cartão. Opte por comprar à vista, exceto se houver benefícios. O princípio do empréstimo é empreste, mas não empreste tirando dinheiro da sua reserva de emergência, apenas da reserva de manutenção ou se você tiver um dinheiro sobrando. E saiba quem você está emprestando. Cada caso é um caso, eu não vou dar regras aqui gerais. A segunda coisa é não seja pão duro e não seja consumista. Pão duro é uma pessoa que ela guarda tanto dinheiro que ela não gasta e não usufrui nada daquele dinheiro. Então, por exemplo, uma pessoa pão dura, ela não tem Netflix, ela não viaja com a esposa, ela não faz nada. Ela usa o dinheiro só para guardar ali pensando no futuro. Então não seja pão duro. Utilize o dinheiro, usufrua, mas não seja um consumista. Você não vá para o outro extremo. O outro extremo é você gastar tanto que você se torna um consumidor excessivo e você não pensa no futuro e gasta muito mais do que você deve ou que você pode. E caso você queira comprar uma coisa, espere 3 dias para comprar aquilo e veja se aquilo ainda realmente te atrai. Que é a regra dos 3 dias. Pague imposto, mas se der escape legalmente. Conheça a sua realidade. Você tem amigos que é muito mais rico que você. Não tente ter o estilo de vida que ele tem. Saiba a sua realidade e se contenha com base naquilo que você tem.
A terceira coisa, não gaste mais do que você ganha. Faça um orçamento e tenha um planejamento financeiro, como eu já falei, e avalie mensalmente como está funcionando o seu orçamento. E aí você vai fazendo alteração e ajuste conforme o tempo passa. Quite as dívidas e economize. E nunca pague juros. Faça com que os juros trabalhem para você. É muito importante isso. Isso eu vou explicar agora, mais para frente. Eu não vou dar o conceito geral, mas existe uma coisa chamada inflação. Ainda que você tenha reserva de emergência, ainda que você esteja guardando dinheiro, que você não tenha dívidas, você está perdendo dinheiro todos os dias. E isso não é o suficiente. Se você não souber onde guardar sua reserva de emergência e você não souber onde guardar o seu dinheiro, você deixando debaixo do colchão, deixando na poupança, você está perdendo dinheiro. Por quê? Porque existe uma coisa chamada inflação. Inflação é essa regrinha que os preços dos alimentos das coisas consumíveis estão aumentando, o seu poder de compra ele vai diminuindo. Então você vê que em 2005, com R$ 100, a gente só podia encher um carrinho de compras. Em 2015, a gente não compra quase nada com R$ 100. Então, um jeito de você superar isso é você colocar em um local em que o seu dinheiro renda uns juros e que tenha uns juros ali associado àquele valor que você está colocando, que faça com que o seu valor ele renda acima da inflação, fazendo com que todo dia o seu valor seja corrigido e faça com que seu poder de compra ele aumente todos os dias, independente de quanto a inflação está aumentando ou não. Um jeito de você fazer isso, de você não ter esse déficit negativo, é você ter renda extra, que é uma coisa que eu já falei, mas é principalmente investindo esse dinheiro. Investindo aqui eu não estou falando só em bolsa de valores. Você tem investimento de renda fixa e o seu valor, só o fato de estar guardado em um determinado local, faz com que esse valor tenha um juros e faz com que o dinheiro que esteja lá guardado renda acima da inflação. Então, saber investir em renda fixa ou renda variável é muito importante para você não perder dinheiro. E eu não vou falar disso hoje porque o vídeo já está muito grande. E também, além disso, você com esse mercado de ações, você vai perceber que você consegue investir em dólar, você consegue ter dinheiro fora do país. Você consegue ter ouro para caso tenha alguma crise global, você tem um dinheiro ali, ouro, para utilizar e negociar em situações de crise. E se o Brasil quebrar, por exemplo, você vai ter dinheiro fora do país. Então, todo mundo que mora no Brasil, seu dinheiro não é totalmente confiável. Você vê a Venezuela, vê a Argentina, o que aconteceu? Pessoas ricas perderam praticamente todo o seu dinheiro. E o que acontece é que se você tivesse dinheiro fora do país, ou um seguro externo, você conseguiria passar bem nesse momento de crise. Então, saber investir vai aumentar o seu escopo de pensamento de como você pode pensar dinheiro e vai fazer com que você pense cada vez mais em maneira de fazer seu dinheiro render e fazer seu dinheiro crescer cada vez mais e também ter segurança financeira, fazendo com que você durma tranquilamente, independente do que aconteça no Brasil e fora do Brasil. Com essa empolgação toda, eu termino esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado bastante. Se inscreve no canal se gostou desse vídeo. Segue o canal do Crescimentando lá no Instagram e até o próximo vídeo. Até logo!